Fala pessoal, eu sou Adriano Silva, eu faço Day Trade como profissão e invisto no mercado financeiro baseado em gráfico. E nesse canal a gente fala de Day Trade, investimento e economia. Nesse vídeo a gente vai fazer a análise do dólar, tá? Podia até chamar de domingo do dólar, pra gente começar a fazer a análise todo domingo do dólar, para saber como é que foi o movimento do mercado na semana e qual a expectativa de movimento para segunda-feira, perfeito? Mas antes de mais nada eu queria reforçar um pedido que eu fiz no vídeo de análise do índice futuro ontem, tá? Vou pedir para que vocês deixem aqui no comentário do vídeo se faz sentido para vocês fazer uma abertura de mercado com análise gráfica. Por quê? Normalmente o pessoal faz um morning call falando do barril Brent, falando do minério de ferro, falando das principais notícias do dia e também pincelando alguma coisa de movimento de mercado, de movimento gráfico. Isso quando você vai mais focado no day trade, tá? Quando você fica no morning call um pouco mais aberto, é só mais notícias de mercado. As notícias têm impacto no mercado de day trade? Tem, tá? Nem todas e nem tão impactante assim, porque normalmente quando ela vem antes da abertura do mercado. O mercado já abre com gap grande, então já foi um movimento, não tem muito mais o que fazer, já está precificado. E quando está no decorrer do dia, acontece aquela notícia, é muito instantânea. Ela vem, bate e já faz o movimento, tá? Normalmente quem pega movimentos de notícia impactantes como esse são os robôs de alta performance, que não é o nosso caso, tá? São os meros day traders aqui acompanhando o mercado para pegar a tendência e surfar com ela. Pelo menos eu sou um trader, seguidor de tendência, apesar de ter diversos tipos de day trade diferentes. O day trade que eu explico nesse canal é o tipo de day trade que eu faço, que é seguidor de tendência. Então deixa aqui nos comentários do vídeo se faz sentido para vocês. E essa análise que eu tô fazendo de domingo, tanto a que eu fiz ontem no índice, quanto a que eu tô fazendo hoje, agora no dólar, é bom para fazer uma pincelada do como eu faço análise para abertura do mercado. É basicamente isso que eu vou mostrar para vocês. Óbvio, depois eu dou uma pincelada em notícias, mas só se tiver alguma coisa muito impactante. Se não tiver, eu literalmente não mergulho muito no tema, tá? Mas vamos lá, vamos dar uma olhada agora no dólar futuro. Esse aqui é o movimento dos 5 minutos. Eu vou lá para 60 minutos, como a gente fez da última vez. Antes, só explicando um pouco o movimento do mercado, eu gosto de fazer esses canais de movimento, tá? Isso me dá a direção do mercado. Sempre reforço para vocês. Eu opero com um triple screen, os 3 tempos gráficos, e eles sim mostram os fractais. É essa maneira que eu faço o meu operacional. E quando eu marco um canal de movimento, um canal de baixa, um canal de alta, eu respeito aquele canal tomando a entrada no mercado direcionado com o canal. Então, por exemplo, quando eu tenho um canal de baixa, eu procuro venda. Quando eu tô vendo um canal de alta, eu procuro compra. Por isso que eu gosto de desenhar bem os canais. Então, pode ver aqui como o dólar ele ficou zigue-zagueando, tá? Esse mês. Ele começou para baixo, depois ele foi para cima, fez esse pivôzinho para dar um lançamento para cima e depois descontou todo o preço agora, tá? No dia de sexta-feira. Então, olha só como foi um mercado bem lateral, pensando no movimento um pouco mais a médio e longo prazo, tá? Focando um pouco mais no movimento dessa semana, o dólar ele fez esse comportamento, esse grande canal de alta aqui, tá? E aqui ele fez um evento interessante. Ele rompeu, isso aqui é muito importante, tá? Ele fez esse canalzinho de baixa, fez esse forte movimento de alta, rompeu, tá? Essa linha de retorno, tá? Aqui é a linha de tendência de alta, essa parte de cima é a linha de retorno, ele rompeu, ele fez esse movimento de alta, depois ele lançou uma baita de uma força para baixo, tá? E o que é importante a gente notar aqui, tá? Que eu sempre reforço para vocês. Quando ele fez esse mega candle de alta, que foi com volume financeiro, ó, o volume financeiro foi o maior volume financeiro que a gente teve aqui nos 60 minutos. Lembrando, a gente está olhando 60 minutos, não é o diário. Quando a gente vai olhar para day trade, a gente tem que olhar os 60 minutos. Olhar o diário para fazer day trade não é tão impactante assim. O diário é um movimento muito mais longo, tá? Os 60 minutos não, já é um movimento que você olha no intraday para tomar suas decisões ali com relação ao movimento do mercado. Olha esse baita movimento de alta que ele fez aqui e depois ele começou a devolver no mesmo dia. Então, no mesmo dia, tá? Ele rompeu essa linha de retorno e devolveu o movimento fechando abaixo da linha de retorno, tá vendo? O que indicava, pode lançar mais uma impulsão? Sim, podia lançar mais uma impulsão. Só que, olha só, o comportamento do IFR. No fechamento do mercado, o IFR já estava abaixo, ó. O IFR já estava abaixo dessa linha de 50%, essa linha vermelha. Eu opero com o IFR da seguinte forma, abaixo da linha, se eu tiver dando uma olhada no FR, ele tem essa linha vermelha traçada de 50%. Abaixo da linha vermelha eu procuro venda, acima da linha vermelha eu procuro compra, tá? Sempre prestando atenção nas divergências e no estresse do mercado. No caso de vendido, se ficar abaixo da linha de 30% é estresse dos vendidos. Tem grande chance de entrar uma força compradora. Se está acima da linha dos 70%, é estresse dos comprados. Tem grande chance de entrar uma força vendedora. E aqui foi isso que aconteceu, ó. Nesse breve movimento aqui, ó, nesse pico, olha como ele fez esse pico aqui, e esse pico aqui em cima, ó. Vou até tirar esse quadrado maior, pra gente focar bem na ponta superior dele, ó. Nesse pico aqui, ó. Vamos pegar essa ferramenta aqui, ó, e ó.
Ele marcou esse candle verde aqui com um pico máximo no IFR, depois ele devolveu todo o movimento. Por isso que eu sempre fico atento ao que está acontecendo no IFR para me defender de entradas que possam ser muito arriscadas e perigosas, tá? Inclusive na sexta-feira eu fiz um vídeo aqui para vocês mostrando o meu dia a dia operacional. Eu me livrei de um loss por conta disso. Eu vi que ele tinha um estresse dos comprados. No caso do índice, e eu evitei uma entrada, e no dólar também aconteceu a mesma coisa. Eu tinha um estresse dos vendidos, eu evitei uma entrada, até mostrei para vocês. Chegaria perto da minha meta, mas não bateria a meta que eu buscou naquele dia, e aí depois ia para o meu 0 a 0, fazendo com que eu só perdesse tempo naquela operação e passasse calor, e enfim, tivesse estresse com aquela operação. Depois, o dólar fez esse movimento de baixa. Tá? Vamos aproximar mais aqui. Esse movimento de baixa aqui nos 60 minutos. Esse movimento foi quarta, esse foi quinta, esse movimento aqui foi sexta com payroll. E o que é interessante, ele fica jogando acima e abaixo dos R$5. E olha só como a linha, essa média móvel de 200 períodos branca está mostrando o valor de R$5, ele cortando essa média com força para baixo, jogando o preço abaixo dos R$5, dizendo que é possível sim a gente fechar o ano, isso é a probabilidade, com 4,70, que seria o valor do dólar descontado até o momento. Então existe a possibilidade sim de a gente fechar o ano com 4,70, mas a gente tem que acompanhar qual vai ser os próximos movimentos do dólar. Aqui a análise é focada no day trade, sim baseado no day trade do que vai acontecer na segunda-feira, tá? Então vamos lá. Na sexta-feira ele fez esse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui, ó, ele é bem emblemático. Por quê? Ele cortou a média de 200 períodos. Primeiro ele rompeu a linha de tendência de alta, tá? Na quinta-feira. Depois ele cortou a média na sexta-feira, a média móvel de 200 períodos branca, e fez esse movimento de pullback. Eu até evidenciei no vídeo de sexta-feira esse candle aqui. Tá? Falei que não era não era para buscar venda ali, mas era para ficar atento a esse candle aqui, ó. Vou evidenciar mais ele aqui, ó. Porque ele vem aqui, tocou na VWAP, devolveu o movimento, fez todo esse pavio aqui mostrando que tinha força vendedora e lateralizou. Chegou a romper o candle? Sim. Mas de novo, é só para analisar a direção, não é para tomar a decisão de compra ou de venda pelos 60 minutos. Rompeu esse candle, mas ficou aqui muito próximo e aqui já praticamente no fechamento do mercado. Vamos dar uma olhada do que aconteceu no 15 minutos. Ó, no 15 minutos, ele chegou a fazer esse movimento de retração, mas não teve muita força. E olha só o IFR, que interessante, cara, como ele estressou. Olha aqui, ó. Ele chegou a bater 17,48%. Depois ele vem aqui e ficou brincando aqui nessa linha de 50%. Que é o que eu imagino que ele fizesse esse movimento de retração. E nos 5 minutos, para a gente finalizar aqui, tá? E antes de analisar os 5 minutos, eu vou pedir para você, deixe like nesse vídeo. Dê like no vídeo para ele chegar a mais gente. Dê like no vídeo para que ele chegue a mais day traders que querem entender um pouco mais do mercado. E compartilhe com o pessoal que quer saber mais sobre day trade, perfeito? Vamos lá. Ele fez esse movimento nos 5 minutos de queda. E aí, ó, de novo, olha que interessante, ó. Ele mostrou com esse candle aqui, ó, a possibilidade dessa venda, só que o candle não tocou na linha roxa. Ele estava a 2,68 de distância da linha roxa quando ele fez o movimento de retração. Depois ele deixou esse pavio. Como ele não tocou, ele me deixou inseguro para fazer esse movimento de entrada. E aí, ó, olha aqui o que aconteceu. Às 10h15 deu entrada, tá? Eu evitei essa entrada, não fiz, tá? Essa entrada porque ele não tocou. Depois deu essa segunda oportunidade, que é onde eu falei que chegou próximo. Tem o vídeo lá do meu day trade na sexta-feira contando tudo o que aconteceu. Então se você não viu, corre lá e dá uma olhada, tá? Há 2 vídeos atrás. Ele chegou que, se eu não me engano, o vídeo eu falo sobre como não perder dinheiro fazendo day trade, que é justamente as análises que eu fiz e evitei as entradas que eu teria executado, e também evitei losses, porque todas as entradas que eu teria executado na sexta-feira daria loss por conta desse movimento esticado do mercado, perfeito? E ele fez um movimento de retração e lateralizou o resto do dia. E olha só como ficou bem evidente esse evento aqui, ó, lateral. Isso aqui é um evento bem lateral, ó. Não tem muito o que você esperar do mercado, tá? Num movimento como esse, justamente porque ele tá muito lateral. Ele fez um total desse movimento ó, de 18 pontos. Cara, normalmente a gente busca de 11 a 14 pontos no movimento do dólar para chegar no resultado que a gente espera. E 18 pontos é um momento muito estreito, muito curto, sem nenhuma boa entrada segura para que a gente conseguisse marcar aquela entrada e buscar o resultado do dia. E o que esperar para a segunda-feira no dólar, tá? A minha expectativa no dólar na segunda-feira é que ou ele lateralize na abertura do mercado, óbvio, porque depois do decorrer do dia ele já começou a fazer o movimento do dia e aí tudo pode acontecer,
ou ele lateralize ou ele já abra com um gap de alta para que os médias cheguem nele e ele diminua esse estresse aqui que ele está no FR. Abrindo com esse gap, depois ele pode seguir um movimento de baixa, tá? Pode, não quer dizer que vai, a gente tem que analisar momento a momento para saber o nosso ponto de entrada, tá? Então essa é a minha expectativa, tá? Então agora é só aguardar para ver quais são as oportunidades que ele possa dar aqui no mercado para que a gente possa tomar nossa decisão. Perfeito? Então, só reforçando para vocês, dê o like no vídeo, compartilhe com o pessoal que quer saber mais sobre day trade e deixe um comentário aqui com relação à visão, a minha visão sobre a abertura do mercado que eu faço aqui e a análise dos ativos, tá? Vou ficar aguardando aqui o comentário de vocês para saber se eu vou começar a postar mais vídeos antes da abertura do mercado com análise gráfica. E de novo, o objetivo não é fazer um morning call passando o valor do barril Brent, passando o valor do minério de ferro, passando as informações mais impactantes e importantes do mercado que possam movimentar o mercado. A visão aqui é literalmente só seguir o gráfico e o movimento do preço, literalmente focando na teoria de Down, o preço desconta tudo. E sempre lembrando que nosso objetivo esse mês é chegar a 5K com esta conta que eu abri para esse novo desafio day trade, que a gente ainda não deu um nome para esse projeto aqui, para ganhar 5K por mês, 5 mil por mês, todo mês, para vocês verem que é possível manter a consistência e um valor perene de ganho no day trade, tá? Começando com um valor pequeno até para não estimular o pessoal a fazer grandes entradas e tomar risco no mercado, podendo perder dinheiro. Bom, gente, é isso. Do mais, eu espero que vocês tenham entendido. Deixe os comentários, dê like no vídeo e até o próximo vídeo, até o próximo day trade.